Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 20. Eu peço a você para, após a leitura do texto, manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema: quando Deus vira a mesa da história. Quando Deus vira a mesa da história. João Batista é uma figura emblemática. Talvez um dos homens mais extraordinários que já passaram por este mundo. Jesus chegou a dizer que dentre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Talvez nenhum elogio transcenda este. João Batista é a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. O propósito de Lucas, que era médico e historiador,
é apresentar-nos João Batista e mostrar para nós como é que estava o mundo político e religioso quando este homem é levantado por Deus. Para fazer isso, Lucas adota uma metodologia. Ele parte do geral para o particular, do cenário político do império, vindo então para o cenário político e religioso da província de Israel. Ele abre para nós o mapa e apresenta para nós o cenário em que este homem veio ao mundo, como precursor do Messias. Eu vou pedir sua atenção e me delongar um pouquinho na descrição desse cenário, por entender que nós não podemos compreender claramente o ministério de João, a não ser que tenhamos com clareza o cenário em que ele foi apresentado. Então, com a Bíblia aberta comigo, observemos isso. No 15º ano do reinado de Tibério César, diz o verso 1. Bom, se você ler Lucas 2:1, você vai notar que quando Jesus nasceu, quem governava era César Augusto. César Augusto sucedeu Júlio César. César Augusto morreu no dia 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo. E ele é sucedido então por Tibério César, que era seu filho adotivo, que é sucedido por Calígula, que é sucedido por Cláudio, que é sucedido por Nero, que é sucedido por Tito Flávio, que é sucedido por Vespasiano, que é sucedido por Domiciano, que é sucedido por Galba. E encerra-se aqui o relato do primeiro século, quando João retorna para Éfeso depois do seu cativeiro na colônia penal da ilha de Patmos. Se nós estamos falando, portanto, do ano 15º do reinado de Tibério César, e se ele começa a governar em agosto do ano 14 depois de Cristo, nós estamos falando do ano 29 da era cristã. O Império Romano era um império truculento. Tanto é fato que em Daniel capítulo 2, a figura que se tem lá daquela imagem, Roma é representada pelas pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Onde ele entrava, ele conquistava, ele oprimia. Era um império truculento, expansionista e guerreiro. O cenário, do ponto de vista do império, o cenário internacional, era um cenário de opressão política. Mas e a província, como é que está? Israel, qual é o cenário? E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de estar escrito que sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Aqui é preciso parar para entender. Porque no verso 1 você vai encontrar 3 tetrarquias, mas governada pela família herodiana. E aqui você vai ver que esse nome Pôncio Pilatos não era filho de Herodes, não fazia parte da família herodiana. Então vamos compreender um pouco agora esse cenário, por que esse nome está aqui. Vocês sabem que quando o Antigo Testamento termina, lá com Malaquias, quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Mas o Império Medo-Persa cai nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio. E domina o mundo, com Filipe da Macedônia e seu filho Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica e uma língua universal, o inglês de hoje da época, a língua grega. Quando Alexandre o Grande morre, não tendo herdeiro para assumir o trono, o grande império dele é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o domínio dos egípcios, os ptolomeus, ora sob o domínio dos sírios, os seleucidas. Nesse tempo é que há a grande tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, formando o que nós chamamos da versão, a Septuaginta. Nesse período, sob o governo seleucida, Antíoco Epifânio
profana o templo de Jerusalém, sacrificando um suíno no altar do templo, o que provoca uma guerra, a guerra dos Macabeus, com Judas e Matatias Macabeus, e a família Macabeia domina, vence essa guerra e passa Israel a ser dominado por esta família, a família Asmoneia. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista essa região, e Israel passa a ficar debaixo do domínio de Roma, a partir de 63, nomeando Antípater como rei sobre Israel. Com a morte de Antípater, o filho dele, Herodes, chamado Herodes o Grande, ou Herodes I, começa a governar, e aqui você já começa a encontrar esse nome na Bíblia. Quando você fala de Herodes, é complicado às vezes, porque a Bíblia não descreve com clareza que Herodes, mas o Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes I, que esse Herodes que governa como rei por concessão do imperador romano e do senado romano, Israel como rei de todo o território de Israel. Depois você tem Herodes Antipas, é o que está aí no versículo 1, que era o tetrarca da Galileia. Depois você escuta de Herodes Agripa I, lá em Atos 12, o que mandou matar o apóstolo Tiago e prender Pedro. E você tem um 4º Herodes, que é o Herodes Agripa II, o que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Mas vamos parar um pouquinho nesse Herodes I, que é o grande administrador de Israel. Tudo que acontece de grande, acontecia de grande lá, foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais belo e mais suntuoso que o templo de Salomão. 46 anos de obra. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, na época em que Jerusalém foi invadida no ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia Marítima, abrindo o comércio internacional e possibilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Esse homem, entretanto, tinha um grave problema. Ele não suportava que alguém pudesse concorrer com ele ou ameaçar o seu poder. E eu vou explicar um pouco da história desse homem. Herodes o Grande casou-se 6 vezes. Aliás, me perdoe, casou-se 9 vezes. E ele era um homem tão mau que quando ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Dentre as esposas, das 9, uma era chamada a preferida dele, e o nome dela era Mariana, da nobreza. E quando ele se casa com Mariana, ele manda matar todos os grandes nobres da família dela, com medo de concorrência ao poder. Antes disso, a sua sogra Alexandra pede para ele nomear Aristóbulo, um jovem de 17 anos, como sumo sacerdote. O sacerdócio já estava corrompido, e ele o faz, atendendo a sogra, e porque o menino foi bem, ele mandou matar o Aristóbulo. A sogra fugiu para o Egito, e ele mandou os seus emissários lá no Egito matar a sua sogra. Quando ele retorna do Egito, acontece a morte da sua sogra no Egito, o imperador César Augusto chama Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de ir para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família estava sendo assassinada, ele manda matar Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma. A Salomé, que era irmã dele, do mesmo estofo moral, diz para ele: olha, quando esses meninos voltarem, eles vão estar mais preparados que você para governar. Ele não titubeou, mandou matar os próprios 2 filhos. Bom, quando ele estava para morrer, na estância hidromineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar que no dia da morte dele, ela mandaria matar um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque ele queria ter choro e lágrimas no seu funeral. Bom, agora você vai entender um pouquinho o texto bíblico de Mateus 2, porque até então eu não entendi esse versículo. Quando os magos chegaram do Oriente, em Jerusalém, fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Viemos para adorá-lo.
Diz a Bíblia que Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Como é que um rei fica alarmado com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica perturbada com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão sanguinário era este homem, que toma, portanto, a decisão de mandar matar todas as crianças de Belém dos seus arredores. Porém, este homem morreu. Eu quero dizer para você que os poderosos também morrem, que o tempo de governo deles cessa, porque só o trono de Deus é eterno. Quando ele morre, vamos entender isso agora. Quando ele morre, ele, ou não ele, mas o reino dele é dividido em 4 partes, chamamos isso de tetrarquia. A tetrarquia da Judéia vai pertencer ao filho dele, chamado Arquelau. Não está aqui não, está lá em Mateus 2:22. As outras 3 tetrarquias estão aqui: Herodes, tetrarca de Galileia; Filipe, tetrarca da região de Itureia, Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Por que está esse nome aqui, Pôncio Pilatos? Caiu de paraquedas? O Pôncio Pilatos não é da família herodiana, a família Edomeia, descendência de Esaú. É um romano. Como é que ele está aqui? Está aqui pela seguinte razão: quando o tetrarca da Judéia, o Arquelau, começou a reinar, no ano 6 depois de Cristo, os judeus não suportaram esse homem. Ele era muito mau, ele era pior que o pai. Então os judeus pediram para Roma: tira esse homem daqui, bote aqui um preceptor romano, bote aqui um governador romano. E Roma não perdeu a oportunidade e bota um governador romano dentro de Jerusalém, botando o pé dentro da Judéia. É por isso que você está encontrando aqui o Pôncio Pilatos. Isso a partir do ano 6. Pilatos não é o primeiro governador, ele é o 5º governador. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o propósito de Lucas é mostrar para nós que o cenário político do império era de truculência, mas o cenário político da província era pior ainda. Era uma família sanguinária que estava governando, e esse Pôncio Pilatos era tão mau, que diz a Bíblia que numa época em que os galileus vieram adorar em Jerusalém, ele matou os galileus e misturou o sangue deles com sacrifícios. Ou seja, o cenário político era o pior possível quando Deus levantou João Batista. Mas você pergunta assim: bom, mas quem sabe o cenário religioso traga alguma esperança? Veja comigo o verso 2: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Há uma coisa esquisita aqui, só tinha um sumo sacerdote, aqui tem 2. Aliás, o Anás era o sogro, o Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas por ser um homem muito poderoso, ele ainda dava as cartas. O Caifás tinha a caneta na mão, mas quem dava as coordenadas era o Anás. Em outras palavras, a religião também estava rendida à corrupção. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, foram levantados 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. A religião estava rendida à corrupção, ao desvio espiritual e moral. Meus irmãos, não tem cenário mais sombrio do que este. Você pergunta: tem esperança? Tem saída? Tem solução? E eu quero dizer para você que quando o cenário parece sombrio demais, Deus entra na história, vira a mesa da história e muda o placar do jogo. Quem está no trono é Deus, quem tem as rédeas da história é Deus, quem dá saída para o seu povo é Deus. Porque está escrito no verso 2: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E começa aqui, meus irmãos, um grande avivamento espiritual. Começa aqui a entrada do Messias, começa aqui a história do nosso glorioso Redentor, que veio ao mundo, se encarnou e mudou a história dos homens. Louvado seja o Senhor. Agora notem vocês que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, a palavra de Deus não veio a Anás e Caifás em Jerusalém, a palavra de Deus não veio a Herodes Antipas da Galileia, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto.
Um homem estranho, comendo comida estranha, vestindo roupa estranha, pregando lugar estranho. Mas onde esse homem está, as multidões, toda a província da Judéia, toda a circunvizinhança de Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém, vai para o deserto ouvi-lo. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se num deserto, se a palavra de Deus vier, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Agora veja comigo a dinâmica do ministério deste homem, porque isso nos ensina muito. Olha o verso 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso aqui é metodologia, porque a agenda da igreja sempre foi centrífuga e não centrípeta. Em outras palavras, a igreja sempre foi lá fora onde as pessoas estavam, e hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Hoje nós estamos gastando mais os assentos dos nossos bancos do que as solas dos nossos sapatos. Leia a história, você vai ver que os profetas, João Batista, Jesus, os apóstolos iam lá fora onde as pessoas estavam. A igreja age muito mais fora dos portões do que dentro dos portões. Mas você ainda pode perguntar, este homem depois de 400 anos, porque de Malaquias a João Batista tem 400 anos, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, a pergunta é, esse homem se levanta para pregar, porque a palavra de Deus é ele, o que ele prega? Está escrito, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Você pode dizer, ô João Batista, calma camarada, calma, esse povo não está acostumado com Bíblia, esse povo não escuta a Bíblia, tem 400 anos, então você prega uma mensagem mais leve, mais light, não dê feijoada para quem não está acostumado não, comece mais leve, prega uma mensagem mais palatável, mais ao gosto da freguesia, mais politicamente correta. Não, o primeiro pregador, depois de 400 anos, ele começa pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Sabe, está dizendo o seguinte, olha, não tem salvação, a não ser que haja arrependimento, não tem perdão, a não ser que haja mudança de caráter, de vida, de mente, de coração. Tem que se arrepender, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento, irmãos, é a grande manchete do reino de Deus. Foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus Cristo, foi a mensagem dos apóstolos, é a mensagem da igreja presbiteriana de Pinheiros, é a nossa mensagem. Agora notem comigo, você ainda pergunta, bom, ele tirou essa mensagem de onde? Ele inventou essa mensagem? Ele é o dono dessa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? A resposta está no versículo de número 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele não prega da sua cabeça, ele não cria mensagem, ele não é a fonte da mensagem, ele se volta para as escrituras, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia. Isso é fundamental, meus irmãos, sabe por quê? O pregador não é a origem da mensagem, o pregador não cria mensagem, o pregador transmite a mensagem, ele é servo da mensagem. Ele abre as escrituras e expõe as escrituras. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que nós temos de promessa que não volta vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu quero lhes dizer, irmãos, que essa palavra é tão poderosa, que ela produz mudanças radicais. O verso 5 nos aponta isso. Há 4 coisas aqui radicais que vão acontecer. Primeiro, todo o vale será aterrado. O que é vale? É um lugar escuro, sombrio, são as cavernas da alma, são os corredores escuros do nosso coração, são aquelas áreas lúgubres e lógubres, tantas vezes escondidas, não ensolaradas, que precisam ser aterradas na nossa vida, para que Deus se manifeste. Mas notem mais, os montes de outeiros serão nivelados. Um monte fala de incredulidade,
E a Bíblia diz que Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Monte fala de soberba, de altivez, de orgulho, de arrogância. Onde tem coração empinado, onde tem nariz empinado, onde tem soberba, aí Deus não se manifesta, porque Deus resiste ao soberbo. Mas o texto está dizendo que tem uma outra mudança: os caminhos tortuosos serão retificados. E caminho tortuoso fala de vida dupla, fala de hipocrisia, fala de ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. A Bíblia diz que quando o Senhor precisa para se manifestar, é preciso que a nossa vida seja reta na luz. Mas o texto conclui dizendo: e os caminhos escabrosos serão aplainados. O que é escabroso? Na língua grega a ideia é de um caminho fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida emocional, sua vida sexual, sua vida financeira, sua vida devocional, seu relacionamento conjugal. O que está fora do lugar? Para que o Senhor se manifeste, é preciso que você coloque essas coisas no seu devido lugar. Agora notem comigo, que no verso de número 4, na parte B, João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que está por trás aqui? Qual o cenário aqui? O cenário aqui é o seguinte: quando um imperador ou um rei antigo, dos grandes impérios, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-romano, greco-macedônio, romano, ia visitar uma província distante, não tendo boas estradas para ter acesso, ele mandava os seus engenheiros de trânsito abrir estradas, para que a comitiva real pudesse passar. É claro que João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, ele está falando da sua vida, da minha vida. Porque Deus vai se manifestar ao mundo através da igreja, através de nós. A pergunta é: a sua vida é um obstáculo ou é uma ponte de passagem? É um caminho aberto ou é um caminho atravancado para que a comitiva divina não possa passar? Eu tive a bênção de visitar a missão Quacisabanto na África do Sul. Eu nunca vi, confesso a vocês, nenhum lugar onde eu sentisse tanto o ar tomado, encharcado pela presença de Deus. Esse foi um dos maiores avivamentos do século passado, 1966. Um templo construído numa fazenda, para 15 mil pessoas, 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo ali. Cegos viram, paralíticos e tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Mas quando chegamos ali, talvez querendo saber mais dos milagres, nós não vimos ninguém falar sobre os milagres. Mas o perfume da santidade de Deus era sentido. A presença de Deus era notória. E então perguntamos ao pastor Erle Stiggin: pastor, o que é avivamento? Ajude-nos a entender o que é avivamento. E ele disse para nós: você quer saber o que é avivamento? É preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. É preciso aterrar os vales, é preciso nivelar os montes, é preciso endireitar os caminhos tortos, é preciso aplainar os caminhos tortuosos, e os caminhos escabrosos. E o resultado do avivamento chega no verso 6: e então toda a carne verá a salvação de Deus. Bom, você ainda pode perguntar: pastor, qual foi a abrangência do ministério de João Batista? Eu acho isso incrível. Confira comigo o versículo 7, dizia ele, pois, as multidões. Confira o versículo 12, foram também publicanos. Confira o versículo 14, também foram soldados. Por que está escrito isso aqui? O que nós temos que aprender isso aqui? Eu tenho lido sobre crescimento de igreja, pastor Arival, missiólogos tratando dessa matéria, e alguns especialistas dizem o seguinte: você quer uma igreja para crescer? Essa igreja tem que ser homogênea. Traduzindo isso, vou começar uma igreja, vou plantar uma igreja. Bom, eu quero uma igreja de classe média, então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de luxo. Ou se não, eu quero plantar uma igreja mais intelectualizada, eu quero começar uma igreja, vou plantar uma igreja do lado de uma grande universidade, professores, acadêmicos.
Outros dizem, não, eu vou plantar uma igreja para os pobres, vou fazer opção pelos pobres, vou plantar uma igreja na favela, vou plantar uma igreja num bairro mais carente. Sabe que eu olho para a Bíblia? Eu não vejo isso, essa segmentação. Irmãos, a igreja é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta ao lado do homem mais pobre da cidade e não há nenhuma diferença entre os dois. A igreja de Deus é o único lugar onde o diácono da igreja, o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê o homem como os homens veem os homens. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas universitários, Deus não tem opção nem pelo rico, nem pelo pobre. Deus ama o pecador, e todos são pecadores, e todos são bem-vindos, e todos formam uma só família, um só rebanho, um só povo. Louvado seja Deus. Bom, mas você pode perguntar, pastor, esse primeiro pregador, que tipo de mensagem ele pregava para impactar as pessoas? Que alerta ele fazia? Eu chamo a sua atenção para 5 alertas da pregação de João Batista. Primeiro, ele alertou sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7 comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista, chocado, perplexo. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o camarada começa a pregar chamando o auditório dele de raça de víboras. Se o pastor Olival fosse fazer isso aqui, eu não sei se a igreja ficaria cheia. Parece uma deselegância, não é politicamente correto, ninguém gosta de ouvir um negócio desse. Por que ele faz isso? A explicação, irmãos, está no texto paralelo de Mateus 3, versículo 7. Olha o que está escrito lá, eu vou ler para vocês. Mateus 3, 7 está escrito assim. Vou ler a partir do 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista olha nessas multidões, e no meio delas muitos fariseus e saduceus. Então ele disse: raça de víboras. Agora vamos entender isso aqui, porque é fundamental. Quando você lê os evangelhos, você fica com um pouco de raiva dos fariseus. Pensa num time complicado, gostava de holofotes, gostava dos primeiros lugares, exaltavam eles mesmos, vomitavam santarronice, gostavam de ser detetive da vida alheia, investigavam a vida de todo mundo, menos a deles mesmos. Eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Eram hipócritas, tornaram-se os mais terríveis inimigos de Jesus. Agora escutem isso, os fariseus não foram sempre assim, não. Quando esse grupo surgiu, ele surgiu como um movimento de reforma e de reavivamento. Lembram vocês que disse que quando o Império Greco-Macedônio dominou o mundo, espalhou a cultura helênica, a cultura grega, era uma espécie de secularização da igreja. Esses fariseus surgiram para resistir a isso e manter a fidelidade à Bíblia, às Escrituras, com piedade e com sã doutrina. Mas com o tempo a forma foi tomando o lugar da essência, e eles perderam a piedade, mas mantiveram a aparência. Esse time está escutando João Batista. E quem eram os saduceus? Era também um grupo de resistência, uma contracultura, mostrando a necessidade de manter-se firme na palavra e não se dobrar à cultura grega, à secularização da igreja da época. Porém, os saduceus se curvaram à cultura helênica. Para vocês terem uma ideia, os saduceus não acreditavam em ressurreição.
Por que não? Porque isso era o pensamento grego. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Diríamos nós que os saduceus eram os teólogos liberais da época. Mais do que isso, os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? Administrar a mina de ouro da religião judaica, administrar o templo. Vocês sabem que os sacerdotes eram saduceus. Toda a religiosidade de Israel concentrava no templo. Haviam 4 grandes festas anuais, caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém. Sabe o que acontecia? Ninguém podia comprar nenhum sacrifício, nenhum cordeiro, nenhuma ovelha, nenhuma pomba, nenhuma rola, com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, e eles cobravam taxas exorbitantes para enfiar a grana no bolso e se enriquecer em nome da fé. Nenhum adorador podia vir para Jerusalém e trazer de casa o sacrifício, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era formada de currais de ovelhas. A praça do templo era cheia de gaiolas, cheia de pombas e de rolas, e as pessoas tinham que comprar deles por um preço exorbitante para se enriquecerem. E Jesus ficou irado com isso, pegou o chicote e começou a chicotear, virar a mesa dos cambistas, abrir as gaiolas das pombas, soltar as ovelhas dos currais, dizer: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? É um lugar que a pessoa rouba e corre para se esconder. João Batista está escutando, esses times aí, fariseus e saduceus, estão lá no meio da multidão para ouvir João Batista. E João Batista, ao vê-los, diz: raça de víboras! O que João Batista está dizendo? O que eles traziam no coração, a hipocrisia, era pior do que o veneno das víboras, porque o veneno da víbora é Deus quem coloca, mas o veneno da hipocrisia é o diabo que coloca. Segundo alerta de João Batista, ele alertou sobre o perigo real do inferno. Meus irmãos, é chocante, você fica escandalizado com ele. Tem 400 anos que ninguém prega, e quando o cara se levanta para pregar, tem tanta coisa boa para pregar, ele vai pregar logo sobre o inferno. Mas o que é isso? Isso é um choque. De pregar sobre o inferno não dá ibope, irmãos, não dá. Ninguém dá um tapinha nas costas do pregador porque pregou um sermão sobre o inferno. Ninguém fala: tá legal, pastor, gostei, ó, estou saindo assim até mais leve depois desse sermão sobre o inferno. Mas deixa eu lhe dizer algo: é melhor você escutar sobre o inferno hoje do que ir para o inferno amanhã. João Batista não é um profeta da conveniência. João Batista não tem medo de cara feia. João Batista não é um alfaiate do efêmero. João Batista é um escultor do eterno. Ele prega a palavra de Deus, porque o propósito dele é levar o seu auditório ao arrependimento e à salvação, e não amaciar para agradar este ou aquele ouvinte. Terceira ênfase dele, confira comigo aí. João Batista alertou sobre o perigo do falso arrependimento no verso 8, produzir pois frutos dignos do arrependimento. Em outras palavras, não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que João Batista está dizendo isso aqui? Para aplicar para nós. Meus irmãos, tem muita gente hoje pregando um evangelho da graça, chamada da supergraça, que é desgraça, que justifica o pecado e não o pecador. Não, pode pecar. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus compreende você, a carne é fraca mesmo, você pode pecar que vai dar tudo certo. Não fica preocupado, ficar com culpa não. Você está bem, está de bem com a vida, vai dar tudo certo. Não tem problema. Essa é a graça barata que justifica o pecado, mas não justifica o pecador, que não traz perdão, que não traz redenção. Quando o homem não quer mudar a vida, ele muda a teologia, para justificar os seus erros, justificar os seus pecados. E João Batista está botando o dedo nessa ferida, dizendo o seguinte: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quarto lugar, ele alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8, a parte B: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que está acontecendo aqui? Esse time está vindo, e algumas pessoas estão dizendo: ô João Batista, calma lá, viu? Está tudo bem com a gente. E é isso. Agride a gente não. Você está pregando muita raiva. Que é isso, cara?
falando de inferno para a gente, chamando a gente de raça de víbora. Está tudo bem com a gente, ué. Nós somos filhos de Abraão, cara. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias. O que é isso? O ancestral é o nosso pai. Mas preste atenção nisso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Você que crê em Jesus é filho de Abraão. E ele termina, a última ênfase dele é o perigo da vida infrutífera, no versículo 9. E também já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, não é o seu argumento, não é a sua eloquência, não é a beleza das suas palavras, é a vida. Você conhece uma árvore pelo fruto, pelo fruto. Bom, você pode fazer agora a pergunta: pastor, e daí? Este tipo de pregação trouxe resultado? Trouxe resultado? E a resposta é que a pregação de João Batista produziu uma revolução tão grande, que o apelo não partiu do pregador para o auditório, o apelo partiu do auditório para o pregador. Aí você tem avivamento. Lembra do Pentecoste? Não foi Pedro que apelou, foi o povo que apelou para Pedro. O que vamos fazer, Pedro? E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. João Batista está pregando e diz a Bíblia aí, olha comigo, versos 10 e 11. As multidões perguntaram para ele: ô João, o que é que nós vamos fazer com essa mensagem, João? E ele respondeu, olha aí comigo, versículo 11. Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe o que João está dizendo? Você quer saber se um cara é convertido mesmo? Se ele se arrependeu mesmo? É se ele é generoso. Generoso. Preste atenção nisso. Não combina crente, mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. Agora vamos entender uma coisa. Naquela época os bens de consumo não são fáceis igual hoje não. O cara comprava uma túnica e usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. Quem tem 2, dê uma. Porque às vezes a gente vai fazer um bazar na igreja, meus irmãos vão trazer roupas usadas, usáveis, e o cara começa a trazer as roupas velhas, até poída, sapato até furado, desafogar o guarda-roupa dele. Se você vai dar, dê o melhor. Aliás, gente, se você não tem experiência de ser generoso, comece a ser, comece a praticar isso. Reserva lá nas suas economias, toda semana, um valor para você dar oferta. E você vai ver a revolução que Deus vai fazer na sua vida. Agora preste atenção mais. Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento. Não é um substituto, é uma evidência. Mas vamos ver o impacto disso na vida de outro grupo, versículo 12, foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. O que está escrito aqui? Eu estou falando agora de Receita Federal, do fisco. Vocês sabem que Roma na época não tinha os mesmos mecanismos de controle social que tem hoje, porque o leão está de olho em você, ele sabe mais da sua vida que você mesmo de você mesmo. Então o que Roma fazia para arrecadar tributos? Roma fazia uma concessão. Então você vai ter a concessão de administrar uma região aqui, com um propósito de passar um valor definido para os cofres de Roma. Agora você pode cobrar muito mais aí, eu não estou nem aí, desde que você repasse o valor para Roma, você pode cobrar o que você quiser e embolsa o resto. Não tinha uma classe mais odiada do que os publicanos. Eles exploravam o povo, eles massacravam o povo. Eles enriqueciam às custas da opressão de um povo pobre e oprimido. E esse time estava escutando João Batista.
E aí eles perguntou: João, e nós? Vamos fazer o quê? Ele diz: olha, não cobrem mais do que o estipulado. O que ele está dizendo? Você quer saber se um cara é convertido mesmo? Se se arrependeu de fato? Veja se ele é honesto e íntegro nas suas transações comerciais. Preste atenção nisso, irmão. Crente não é enrolado. Crente não passa a perna nos outros. Crente não faz falcatrua nos seus negócios. Crente não usa de meios e esquemas para arrecadar mais do que é o legal, do que é o honesto, do que é justo. Crente é íntegro no trato com o dinheiro. Você que conhece o mapa religioso do Brasil, você sabe disso. A igreja evangélica brasileira está precisando de um choque ético. Porque não basta apenas entrar para a igreja evangélica, é preciso mudar o caráter, é preciso mudar a vida, é preciso mudar a conduta, é preciso mudar a maneira de lidar com as coisas materiais. Mas agora tem um terceiro grupo lá, esse 14, olha aí. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele está dizendo para os soldados? Primeiro, cuidado para você não usar a sua farda para exorbitar no exercício da sua autoridade. Você está com um revólver na cintura, com a farda militar, você achar que você é o todo-poderoso e massacrar alguém, maltratar alguém. Você é um servidor e não um opressor. Não deis denúncia falsa. O que ele está dizendo? É que os soldados estavam mancomunados e conluiados com os cobradores de impostos para receber grana, propina. Como assim? Vou explicar. O publicano chegava na casa do senhor José e disse: senhor José, eu vim aqui informar o senhor que o seu tributo esse ano, o seu imposto esse ano é tanto. O senhor José tomava um susto e disse: meu Deus, eu não aguento pagar isso. Se eu pagar essa quantidade de imposto, eu vou passar necessidade, a minha família não vai ter como sobreviver. Senhor José, o imposto é tanto. E não discutia, ia embora. Entrava o soldado: senhor José, o imposto é tanto. Eu não posso pagar tanto. Senhor José, ou o senhor paga ou eu te denuncio. Numa província dominada por Roma, ser denunciado por um soldado romano era o fim da picada. O cara estava com a cabeça a prêmio. E o soldado embolsava essa grana, que ele ajudava o cobrador de imposto a explorar. João Batista diz: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que João está dizendo? Você é crente mesmo? Você se arrependeu mesmo? Eu quero saber o seguinte: então você não vai usar de expedientes ilícitos, ilegais, para receber propina, para engordar o seu salário, para se enriquecer. Você faça o favor de contentar-se com o seu salário. Não use de expedientes para ficar rico. Eu sei, meus irmãos, que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é tarde demais a gente alertar. Bom, deixa eu terminar. Quero dizer para vocês 3 características desse pregador, mediante quem Deus virou a mesa da história. Primeiro, a identidade desse pregador. Olha o versículo 15. Estando o povo na expectativa, preste atenção nos detalhes, irmãos. Quem é que estava na expectativa? O povo. O povo é um coletivo de muita gente, todo mundo. E discorrendo quantos? Todos, não 80%, 90%, todos no seu íntimo, a respeito de João, se seria ele porventura o próprio Cristo. Eu fico impressionado com isso aqui, pastor Ival. Essa grande multidão lá, de repente um buchicho. Pede ouvido. Ô, gente, esse cara aí não é precursor do Messias, coisa nenhuma. Ele é o próprio Messias. Ele é o Messias. Não, esse cara é corajoso demais. Não, esse cara não tem medo de ninguém, não. Esse cara enfrenta qualquer um. Não, ele é o Messias. Ô, gente, ele é o Messias, tá? Ele é o Messias. Todo mundo, ele é o Messias. Não, ele é o Messias. A consenso, 100% de aprovação popular. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ô, gente, não é outro, não. É ele mesmo. E toda essa
100% da opinião popular transforma-se numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente e fazendo a seguinte pergunta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim: gente, bom, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Ninguém fez isso. Não tem nenhum registro de que um pregador levasse multidões para um deserto. Se eu assumir aqui o posto de Messias, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca, não. Ele foi categórico, ele disse: não, eu não sou Messias, não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse homem reconhece que toda a glória pertence a Jesus e ninguém pode tomar a glória que só pertence ao nosso Salvador. Segunda coisa, penúltima coisa, é que este homem reconhece a sua total limitação. Aliás, é bom frisar isso: todo pregador é absolutamente limitado. Limitado. E ele diz isso no versículo 16: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele está dizendo? Você e eu, pregando a palavra, só podemos falar aos ouvidos das pessoas, mas não podemos falar ao coração. Só o Espírito Santo para fazer isso, sabia? Pastor Erival e eu, e qualquer pastor aqui presente, em qualquer lugar do mundo, a gente pode administrar os sacramentos, mas só podemos lidar com o símbolo, não com o simbolizado. Não importa se o batismo é por aspersão, por efusão ou por imersão, o pregador só consegue lidar com o símbolo, mas ele não tem o poder de operar o simbolizado. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pastor Arival e eu podemos ministrar a ceia do Senhor e pegar o pão e parti-lo, podemos distribuir o cálice com o vinho, mas nós não podemos tornar esse sacramento eficaz no coração das pessoas. O pregador é limitado, portanto baixa a bola, baixa a bola. Mas finalmente, esse pregador é corajoso, corajoso. Olha o versículo 19 e 20 comigo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que Herodes o Grande casou-se 9 vezes, formando o que nós chamamos de uma família disfuncional, criando o que nós chamamos de meio-irmãos, irmãs, meia-irmãs. Dos muitos filhos de Herodes o Grande, 4 deles receberam poder político. 4 deles. Arquelau, Herodes Antipas, Filipe II, esse aqui, Filipe do versículo 1, não é o primeiro, Filipe II, e Lisânias. Muitos outros filhos não receberam poder político, se espalharam pelo mundo. O Filipe I morava em Roma, casado com Herodias. Herodias era filha de um outro filho de Herodes, Aristóbulo. E esse Herodes Antipas, tetrarca de Galileia, um dia vai a Roma e se engraça com a sua cunhada. Ele era casado com a filha do rei Aretas, e Herodias diz para ele: se você se divorciar da filha do rei Aretas, eu me caso com você, eu abandono o seu irmão, e vou com você para Galileia. Herodes Antipas topou, divorciou-se da filha do rei Aretas, e chega na Galileia com a Herodias a tiracolo, como sua mulher. Ela era sua cunhada e ela era sua sobrinha. Portanto, o pecado dele foi de adultério e incesto.
Quando João Batista vê essa cena, ele não intimidou não, ele botou o dedo na ferida, o dedo no nariz do rei e disse: não te é lícito, do tetrarca, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, ele sabia que estava mexendo num ninho de cobra, mas ele não era um profeta da conveniência, ele era um arauto do Altíssimo. Foi odiado, foi preso, onde? Na prisão de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, temperatura média 40 a 50 graus. Herodes de vez em quando ia lá para ouvi-lo, tinha medo dele. E sabe o que João Batista pregava por Herodes? Juízo final. E o rei ficava com mais medo ainda. Aí um dia o rei deu uma festa de aniversário, convidou os seus amigos, e a filha de Herodias dançou desenvoltamente diante de Herodes, e ele, talvez já bêbado, fez promessas à menina inconsequentes, e ela espertamente vai perguntar para a mãe: ô mãe, o rei me falou que se eu quiser até a metade do reino herdar, agora eu quero saber o que eu peço. Peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E o maior homem dentre os nascidos de mulher, já sofrendo as agruras de uma prisão insalubre, recebe o carrasco. E ele diz para João: eu vim aqui decepar a sua cabeça. E o maior homem dentre os nascidos de mulher, o precursor do Messias, é decapitado na prisão. E você sai dessa cena horrorizado, chocado. E a cabeça do precursor do Messias entra na festa macabra como um prêmio da iniquidade, a pedido de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente, de um rei bêbado. Mas João Batista preferiu estar preso e ter a consciência livre do que estar livre com a consciência acorrentada. João Batista preferiu perder a cabeça do que perder a honra. Mas eu quero dizer para vocês hoje, para fechar, dizer o seguinte: meus irmãos, não importa como um homem morre, o que importa é como um homem ressuscita. Por mais terríveis que sejam os sofrimentos que você venha a sofrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que o céu indenizará qualquer sofrimento sofrido na terra. Eu quero dizer para você que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu pergunto a vocês hoje, meus irmãos, que pai, que mãe, em sã consciência, bota o nome de um filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado? Mas João Batista, mesmo morto, ainda fala. João Batista, ainda hoje, inspira milhões e milhões de pessoas a andar com Deus, a amar a Deus e a pregar com fidelidade a palavra de Deus. João Batista abriu o caminho e saiu de cena, e entrou o Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador, e ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, curando os cegos, levantando os paralíticos, dando audição aos surdos, dando voz aos mudos, purificando os leprosos e pregando este evangelho da graça que alcançou a sua vida, que alcançou a minha vida. Ele que é a razão da nossa vida, porque Deus entrou na história, mudou o jogo da história, mudou o placar do jogo, e Deus está aqui hoje para mudar a história da sua vida, para transformar a sua vida, para trazer esperança para a sua vida. Não olhe o cenário, ele é cinzento, ele é amargo, ele é doloroso, mas quem está no trono é Deus, quem reina é Deus, e pode hoje, agora, aqui, fazer algo novo na sua vida, na minha vida, na nossa história, para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor. Aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.